Diário de Santa Faustina, tópico 88. Quando estava na adoração ao Santíssimo Sacramento, senti a proximidade de Deus. Pouco depois vi Jesus e Maria. Essa visão encheu de alegria minha alma e perguntei ao Senhor: Jesus, qual é a vossa vontade? Sobre o assunto que o confessor me mandou perguntar? Jesus me respondeu: é da minha vontade que ele permaneça aqui e que não se dispense por própria iniciativa. E perguntei a Jesus se poderia ficar esta inscrição: Cristo, Rei de Misericórdia. Jesus me respondeu: sou o Rei de Misericórdia, mas não disse Cristo. Desejo que no primeiro domingo depois da Páscoa a imagem seja exposta publicamente. Esse domingo é a festa da misericórdia. Pelo Verbo encarnado, dou a conhecer o abismo da minha misericórdia. Por admirável desígnio, tudo aconteceu como o Senhor havia exigido. A primeira honra que a imagem recebeu das multidões foi no primeiro domingo depois da Páscoa. Estava sendo comemorado o encerramento do jubileu da redenção do mundo, os 1900 anos da paixão do Salvador. Agora vejo que a obra da redenção está ligada com a obra da misericórdia que o Senhor está exigindo. Sobre adversidades que o confessor iria passar, que foi revelado a Santa Faustina, Jesus disse: diz-lhe que de nada tenha medo, o meu olhar está voltado para ele, dia e noite. Haverá tantas palmas na sua coroa, quantas almas se salvarem por essa obra. Não recompenso o bom êxito no trabalho, mas o sofrimento. Aí nós temos uma súplica de Santa Faustina no tópico 91. Ó meu Jesus, só vós sabeis quantas perseguições estou sofrendo, apenas porque vos sou fiel e porque me atenho firmemente às vossas exigências. Vós sois a minha força, sustentai-me para que sempre cumpra fielmente tudo o que de mim exiges. Por mim mesma nada posso, mas se vós me amparardes, nada significam todas as dificuldades. Ó Senhor, bem vejo que desde o primeiro momento em que a minha alma recebeu a capacidade de conhecer-vos, a minha vida é uma contínua luta e cada vez mais acirrada. Todas as manhãs na meditação preparo-me para a luta que dura o dia todo. E a Santa Comunhão é a garantia de que vencerei, e assim acontece. Tenho medo do dia no qual não tenho a Santa Comunhão. Esse pão dos fortes me dá toda a energia para levar adiante essa obra e tenho coragem de cumprir tudo o que o Senhor exige. A coragem e a força que estão em mim não me pertencem, mas sim aquele que mora em mim, a Eucaristia. Nos momentos em que muito sofro, procuro calar-me, porquanto não confio na língua, que em tais momentos tem a tendência de falar de si mesma, e ela deve servir-me para glorificar a Deus, por tantos bens e dons que me concedeu. Quando recebo a Jesus na Santa Comunhão, peço-lhe com fervor que se digne curar a minha língua, para que não ofenda com ela a Deus nem ao próximo. Desejo que a minha língua incessantemente glorifique a Deus. Grandes são os erros cometidos pela língua. A alma não atingirá a santidade se não tomar cuidado com a sua língua. Resumo do Catecismo sobre os votos religiosos. O que é o voto? O voto é uma promessa voluntária feita a Deus de realizar a ação mais perfeita. O que significa buscar a perfeição? Buscar a perfeição significa que o estado religioso em si não exige perfeição já adquirida, mas obriga, sob pena de pecado, ao trabalho diário para consegui-la. Portanto, o religioso que não queira aperfeiçoar-se negligencia a principal obrigação de seu estado. Qual a diferença entre o voto e a virtude? O voto abrange apenas o que é ordenado sob pena de pecado, ao passo que a virtude se eleva mais alto e facilita o cumprimento do voto. E, ao contrário,
Transgredindo o voto, comete-se uma falta e uma transgressão contra a virtude. A que obrigam os votos religiosos? Os votos religiosos obrigam a buscar as virtudes e a total submissão aos superiores e às regras, em virtude do que o religioso entrega a sua pessoa à ordem, renunciando a todos os direitos sobre si mesmo e às suas atividades que dedica ao serviço de Deus. O voto de pobreza é a espontânea renúncia ao direito à propriedade ou ao seu uso com o objetivo de agradar a Deus. Da virtude da pobreza. É uma virtude evangélica que obriga o coração a desprender-se dos apegos às coisas temporais. A ela, o religioso, em virtude da profissão, está estritamente obrigado. Quantos e quais são os graus da pobreza? Praticamente são 4 os graus da pobreza na profissão religiosa. Não dispor de algo independentemente dos superiores, matéria estrita de voto. Evitar o supérfluo, contentar-se com as coisas indispensáveis, o que constitui a virtude. De boa vontade dar preferência às coisas piores, e isto com satisfação interior, tais como a cela, o vestuário, a alimentação, etc. Alegrar-se com a indigência. Do voto de castidade. Renunciar ao casamento e evitar tudo que seja proibido pelo 6º e pelo 9º mandamento. Quais são as maneiras de preservar a virtude? Subjugar as tentações interiores com o pensamento da presença de Deus e também com a luta sem temor. E quanto às tentações exteriores, evitar as ocasiões. Geralmente existem 7 maneiras principais: vigiar os sentidos, evitar as ocasiões, rejeitar a ociosidade, afastar rapidamente as tentações, evitar todas as amizades particulares, ter espírito da mortificação e revelar todas as tentações ao confessor. Além disso, existem 5 meios de garantir a virtude: a humildade, o espírito de oração, a preservação da modéstia, a fidelidade à regra e a sincera devoção à Santíssima Virgem Maria. Do voto de obediência. O voto de obediência é superior aos 2 primeiros, porque ele propriamente constitui uma oferta total, um holocausto, e é o mais necessário, porque constrói e vivifica todo o organismo da vida religiosa. O religioso, através do voto de obediência, promete a Deus que obedecerá aos legítimos superiores, em tudo que lhe ordenarem de acordo com as regras. O voto de obediência torna o religioso dependente do superior em virtude das regras, em toda a sua vida e em todas as questões. A virtude da obediência é tão necessária ao religioso que, mesmo que faça o bem, se o fizer contrariando a obediência, então, mesmo se uma ação for supostamente boa, mas for contrária à obediência, os seus atos tornam-se maus ou sem mérito. Que faltas ameaçam o voto? Preconceitos e antipatias para com o superior, murmurações e críticas, lentidão e negligência. Graus de obediência: execução pronta e plena, obediência da vontade, quando a vontade leva a mente a submeter-se ao juízo do superior. Santo Inácio apresenta, além disso, 3 meios que facilitam a obediência. No superior, quem quer que ele seja, ver sempre a Deus, justificar diante de si mesmo a ordem ou a opinião do superior, aceitar toda a ordem como se fosse de Deus, sem discutir ou analisar. O meio geral é a humildade. Não há coisas difíceis para o humilde. E aí no tópico 94, Santa Faustina faz uma súplica. Ó meu Senhor, inflamai o meu coração para convosco, para que em meio às tempestades, sofrimentos e provações, o meu espírito não desfaleça.
Vós vedes como sou fraca, o amor tudo pode.